Fala pessoal, vamos iniciar nossa live de hoje. Então, o assunto proposto aqui são os aspectos jurídicos voltado para o condutor de ocorrência policial. Tá? Então, esse é um projeto que eu iniciei no final do ano passado, chamado Conexão Jurídica. Eu convido professores, especialistas dos assuntos das ciências criminais, sobretudo voltado para a segurança pública, e aí eles vão tratar de assuntos específicos aqui para a gente. Hoje, o nosso Dr. Francisco Senini já entrou aí, vamos lá convidá-lo. Aqui entrou aí, tá entrando, vamos esperar carregar. Tá entrando aí. Agora carregou, meu amigo. Tudo bem, doutor? Ô, João, beleza, meu irmão? Tudo bem com você? Como tá por aí? Como é que estão as coisas? Por aqui tudo bem? Meu Bem, bebezinho, graças a Deus. já acabei de fazer o bebezinho dormir. Dormiu aí? Aí sim, Esse é o que bom, horário, hein? né? Dorme cedo. É bom que os Tá pais tenham ótimo. um pouco mais de tranquilidade agora à Boa. noite. Boa, perfeito. O meu ainda tá deitado agora ali. Tá com minha esposa deitada, tá descansando um pouquinho. Chegou Quanto da tempo, escola, tá João? cansado. Quanto tempo, seu filho? Vai fazer 2 anos, daqui um mês. Ah, Daqui um mês faz 2 anos. já tá maiorzinho já. O meu tá Tá. com 8 meses ainda, tá, Boa. tá Tá um numa pouquinho. outra fase. É outra fase. E essa fase, 1 ano de diferença, faz bastante diferença, né? Ô, ô, Mas é isso aí. Meu Doutor, irmão, obrigado prazer por estar ter aqui com aceito. você, viu, Que cara? isso? Prazer estar aqui com você. Quero agradecer o seu convite aí, toda, toda a turma que te acompanha e, obviamente, aqueles que me acompanham também. Acho sempre muito importante essa conexão, entre atividade policial militar e atividade policial civil. As polícias são co-irmãs, né? O nosso trabalho se complementa e é muito bom sempre ter a chance de trocar ideia sobre a atividade policial de um modo geral e conversar com alguém que é uma referência aí também dentro da Polícia Militar. Então, fico muito satisfeito de estar aqui com você. Acho que a live vai ficar salva aí para Vai ficar, quem vai te ficar. acompanha. Vai ficar. Vou deixar salvo aqui. Bacana, depois eu vou compartilhar lá também, porque a audiência rotativa, né? Às vezes o horário não encaixa Exatamente. tanto para aqueles que nos acompanham. A gente está aí na véspera de carnaval, né? A gente fechou ontem Exatamente. essa live também, mas cá estamos. Eu tenho certeza que quem acompanhar vai gostar bastante, seja em tempo real ou em outro momento, né, João? Com certeza, com certeza. E eu também agradeço, viu, ter aceito o convite. Fui seu aluno em outubro de 2021, quando comprei o curso Extensão e Atualização de Legislação Especial Criminal. Excelente. Quando eu conheci toda a sua didática, sua forma de passar o ensino. E não é à toa que alcançou todos os cargos aí na parte de docente do concurso, da MASV, é uma referência para nós todos que estudamos esta área da segurança pública, coordenador da pós, né, atualmente. Então, meus parabéns por todo o trabalho na docência que o senhor vem realizando. É uma referência para todos nós que estudamos a área do direito, sobretudo voltado para a atividade policial, né? Diversas obras escritas aí na atividade de polícia judiciária. Então, é uma enorme satisfação estar aqui conversando com o senhor hoje, tá bom? Ô, João, pelo amor de Deus, você corta o senhor, porque assim você me envelhece para comer de conversa, né? Então A gente corta isso aí, acostuma, né? corta doutor, corta senhor, porque nós estamos entre colegas Sim, aqui. Então, sem cerimônias, pode me chamar de Sanini, que tá tudo certo. Eu não, vou, beleza. eu vou, eu vou até aproveitar a oportunidade para pegando um gancho em tudo aquilo que você falou, né? Eu fui aprovado no concurso para delegado de polícia aos 26 para 27 anos. Esse ano eu completei 16 anos como delegado de polícia. Estou ficando velho, né? E daí o senhor, Tá você nada. manda um senhor desse, Tá antigo acaba de mais polícia. ainda Velho é comigo. nada, né? Antigo de polícia. Tá E antigo. aí, e aí, ô João, como eu estava falando, é incrível, né? Porque quando eu fui aprovado, e esse era o meu primeiro objetivo,
eu logo na sequência falei, nossa, que privilégio, né? Porque a partir de agora eu vou intensificar o meu estudo, todo o meu esquema foi montado dessa forma. Eu falei, primeiro eu vou ser aprovado no meu concurso, e aí fui aprovado aqui em São Paulo, depois de algumas reprovações, que é natural na vida do concurseiro, né? E aí eu falei, meu, agora eu vou começar a me dedicar na vida acadêmica. E primeiro, meu primeiro foco sempre foi a atividade policial. Se você pegar a maioria das minhas pesquisas acadêmicas, são temas ligados à atividade policial, notadamente a atividade de polícia judiciária. Então, assim, é um privilégio poder estudar e pesquisar de maneira comprometida temas que a gente trabalha na prática, né? Exato. Então, a gente vai qualificando, porque muita gente acha que a teoria não influencia na prática, é um grande engano. Eu falo isso na nossa pós-graduação lá no Damásio, aliás, deixo o convite aqui para todos que te acompanham, a nossa pós-graduação em segurança pública é uma pós-graduação muito diferenciada, João. A gente sabe que tem algumas pós-graduações aí disponíveis no mercado, mas a nossa é muito diferenciada. A gente construiu ela em anos, né? Demorou um tempinho para eu conseguir aprovar essa pós ali no Damásio, mas a gente vem com uma carga muito significativa de criminologia. O primeiro módulo é um espetáculo. Eu recomendo para todo mundo. Você falar, você vai ter uma aula com o Rodrigo Barcelos que vai falar ali sobre neurociência na justiça criminal, no enfrentamento, dentro dessa temática de segurança pública. A gente vai pensar o que a neurociência tem a ver com segurança pública, né? Então, tema muito legal. Um outro tema, professor Cleison, falando sobre por que as polícias fracassam. Olha que debate legal para a gente ter aqui Um também. livro, né? Porque Tem um livro, né? temos o Tem livro um livro. também, né? Que deu ensejo também a essa temática. E, enfim, muita coisa boa. E eu acho que esse tema, especialmente, é muito palpitante nessa questão do porquê as polícias fracassam. A gente, só para não perder o gancho de uma atualidade, né? A gente está vendo aqui em São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de 3 defensores públicos, enviou ofício ao prefeito da capital paulista requerendo, né, que não fosse utilizada a tecnologia de monitoramento e reconhecimento facial, chamada aqui de Smart Sampa, que é uma tecnologia que já prendeu mais de 500 criminosos só na capital paulista. Então, é óbvio que é uma tecnologia absolutamente a serviço da sociedade, a serviço da segurança pública, é muito bem-vindo. E aí vem a Defensoria Pública e oficia o prefeito para que isso não seja utilizado, porque é um mecanismo que vai promover ali atos de discriminação, vai diminuir o direito à privacidade, como se houvesse ali Onde, né? qualquer expectativa de privacidade. A via Então, pública, né? pois é, na via pública, durante as festividades do É, carnaval. Né? Então, aí a gente começa a responder um pouquinho por que as polícias fracassam, né, João? Porque a hora que surge uma ferramenta tecnológica, logo tem um monte de gente buscando enfrentar essas ferramentas para que a polícia não possa usar. Assim fica difícil trabalhar, né? exatamente, exatamente. Excelente explanação. Excelente explanação. Eu tinha. A gente viu muitas comparações quanto a isso também, quanto às câmeras operacionais portáteis, né, utilizadas pelos policiais, as famosas COPs, né? A gente vê, fizeram oficiar tal post que você fez também, né? Fizeram realmente oficiaram para que se utilizassem as COPs cada vez mais e a contrário senso agora para não utilizar uma câmera também, porque iria ferir a privacidade, né? Não tem sentido, né, João? Você, policial militar, você está na rua ou tá mais interno hoje em dia, João? Hoje eu estou Então, interno. Estou interno. certamente já esteve na rua, você sabe melhor do que eu já fui um delegado mais de rua, hoje eu estou mais burocrático também, mas a gente sabe como estar na linha de frente do enfrentamento ao crime. A atividade policial é uma atividade absolutamente sui generis. É por isso que eu rendo demais as minhas homenagens a todos os policiais do Brasil, policiais civis, policiais militares,
aqueles que estão na atividade meio dentro da polícia, porque se não tem o meio, não tem o fim, que é a função principal. Então, a gente rende as nossas homenagens a todos os policiais, porque a gente sabe bem o quão difícil é a atividade policial, trabalhando muitas vezes sem a estrutura adequada, sem o efetivo adequado, muitas vezes contra uma sociedade que a gente jurou defender, a gente jura defender a sociedade, a gente se coloca na linha de frente, como um escudo para a sociedade. E ainda assim, essa sociedade muitas vezes é a primeira a nos apedrejar. Nos Estados Unidos, eu que já morei lá por mais de um ano, posso dizer o quanto o policial é respeitado nos Estados Unidos. Quem sabe eu sonho com isso, sem grandes expectativas, mas sonho que um dia aqui no Brasil o policial tenha esse mesmo respeito, esse mesmo reconhecimento. Mas a gente que está na linha de frente sabe o quão difícil é a atividade policial, e aí a gente fica um pouco decepcionado, um pouco frustrado quando a gente vê uma instituição pública tão relevante como a Defensoria, que é de fato muito relevante, se miscuir em temas que não me parecem da essência do órgão, né? da essência da instituição. Eu, particularmente, vejo com bons olhos, sim, o uso das body cams, né, pela Polícia Militar. Eu acho que algo que, ao mesmo tempo, fiscaliza a polícia, porque coíbe eventuais abusos e pode comprovar eventuais abusos, ao mesmo tempo é uma garantia para o policial que age corretamente, que por vezes pode fazer uso da força, e a Câmara vai comprovar a justa causa para aquele uso da força. Então eu vejo com bons olhos, e a Defensoria Pública, quando provoca o Estado para que implemente essa política de monitoramento dos policiais, da atividade policial, a Defensoria Pública atua de maneira adequada. Agora, são dois pesos e duas medidas, né? Fiscalizar Exato. a PM, o trabalho policial, câmeras são bem-vindas. Agora, quando o objetivo é fiscalizar criminosos, eu vou repetir, criminosos, aí esse monitoramento já não é bem-vindo, porque ofende a privacidade, ofende a intimidade, é discriminatório. Pelo amor de Deus, né, João? A gente sabe, conversando com os colegas, não tem nada mais invasivo do que você trabalhar um dia inteiro com uma câmera ali que registra tudo que você fala e tudo que você vê. Então, se tem Exatamente. alguma coisa que é invasiva, é isso. E a gente não está defendendo o contrário. Agora, dizer que fazer uso dessas tecnologias para combater a criminalidade é algo que fere a privacidade, me parece um enorme disparate. É por isso, João, que a gente cada vez mais vem assistindo a sociedade se rebelando, né? A gente está vendo aí reiteradamente casos do que a gente chama de justiçamento, né? Porque a sociedade não satisfeita com a resposta que o órgão, né? o sistema de justiça penal vem dando, né? E aí a própria sociedade, de maneira absolutamente equivocada também, faz às vezes do justiceiro, faz justiça com as próprias mãos, e a gente vai enveredando para a barbárie. Fruto desse excesso garantista que a gente, infelizmente, vem acompanhando aqui no Brasil. Excelente, excelente. É bem isso que a gente vê na realidade mesmo, né? Operando aí, todos os operadores da segurança pública têm essa visão, a gente enxerga isso aí, busca realmente atuar de forma garantista, mas não, como dizem aí, né, hiperbólico monocular, né? Então não pode ser tão somente garantir tão somente o direito do criminoso. Claro que tem que ser garantido, mas tem que ser garantido de todos, né? E aí a gente verifica muitas vezes, tal como essa decisão, também me parece que é uma garantia muito extremista de um único lado, né? Eu também acho que não faz sentido. Mas é isso aí, né? Acho que as questões introdutórias, excelentes explanações. Ô, Sanini, eu gostaria de perguntar para você, trazer aqui para a gente, tal como a gente tinha combinado aí, também, além de tudo isso, essas ideias que dão muitas formas para a gente raciocinar sobre maneira ampla sobre a segurança pública, a gente vê também que este aspecto teórico auxilia na prática operacional, tal como você acabou de citar, que muitas às vezes, de forma equivocada, acham que não, né? Que o direito está separado da segurança pública. E a gente verifica, então, você que atuou como plantão, como plantonista por um bom tempo também,
que muitas vezes, até mesmo por conta de alterações hoje em dia da jurisprudência, sobretudo STJ e STF, em algumas circunstâncias, que a gente precisa mudar determinados cenários de atuações operacionais. Porque muitas vezes a gente fica sempre pensando no presente, né? Então, a vítima, quando ela sofre um determinado delito, eu vejo que ela fica ali agradecendo para o policial militar chegar e prender o criminoso. Aí o policial chega, aí ele torce para o delegado ratificar a prisão, não arbitrar fiança, dependendo do caso, tudo mais, para o cara ficar preso. Aí o delegado torce para que o juiz depois, o promotor acuse, né? O delegado faz uma belíssima investigação criminal posteriormente, o promotor acuse. Fala, não, teve indício suficiente, concordou. Aí vem o promotor e fala, será que o juiz vai condenar? E aí depois o juiz condena, será que os cortes superiores não vão anular minha decisão? Então, todo mundo pensa no depois. E com Ô, essa... João, eu vou, só para não perder esse gancho, perdoe te interromper, mas assim, eu sou professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e eu sempre bato em duas teclas. A primeira, nós policiais não podemos nos arvorar na condição de justiceiros. Isso eu acho um aspecto muito relevante que vale tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. O limite da nossa situação é sempre a lei. É óbvio que a gente muitas vezes se indigna, e é natural que a gente se indigne mesmo com algumas coisas, como a gente viu agora recentemente, essa situação envolvendo a menina sequestrada e abusada lá por um cidadão asqueroso. Então, esse sentimento de indignação é natural de um policial que quer combater todo esse mal, né? Que quer combater o crime. Então, o crime por si só já traz esse sentimento de indignação. Mas a gente não pode jamais se distanciar da lei, da técnica e do profissionalismo. Eu sempre digo para os meus alunos na academia de polícia: que tipo de investigação você quer para você? É muito comum a gente ver o símbolo do justiceiro sendo utilizado por muitos policiais, né? Você, como nosso colega aí da PM, certamente já deve ter se deparado com vários policiais que usam. Isso é muito comum na Polícia Civil, né? Porque a gente não tem farda. Então, muitos policiais se valem do justiceiro como um símbolo. Só que o justiceiro é o símbolo do contrário, porque o justiceiro, que é um herói da Marvel, para quem não conhece, é um sujeito que teve a sua família morta, não confiando no sistema de justiça, ou descrente do sistema de justiça, frustrado com o sistema de justiça, ele passa a fazer justiça com as próprias mãos. Esse não é o nosso papel. Então, isso é muito importante pontuar, porque tanto Polícia Civil como Polícia Militar, ao atuarem, devem ter muito fixadas essas premissas. Olha, eu tenho o meu limite, eu não vou passar daquilo que a lei permite, eu não vou me esquivar da técnica para tentar fazer justiça, porque não é a minha justiça. Né? Eu faço o meu trabalho nos limites do meu trabalho, sem perder o nosso profissionalismo. Porque quando a gente se esquiva da legalidade para buscar aquilo que nos parece justo, João, a gente acaba se colocando numa situação de vulnerabilidade e se deixando vulnerável muitas vezes por uma sociedade, como eu disse, que sempre questiona o trabalho policial. Então não vale a pena. Então sempre técnica e legalidade é o que eu prezo. E o segundo ponto que eu ia destacar aqui com você, quando você fala, o policial prende, aí é torcer para o delegado também decretar a prisão na delegacia, depois o juiz converter a prisão em preventiva e por aí vai. Eu sempre digo que eu não olho muito para o lado, sabe, João? Eu não olho para o lado, eu faço o meu papel. Eu faço o meu trabalho da maneira que eu entendo adequado. Eu tenho anos de plantão, né? Já estive anos à frente de uma DIG, né? Que é uma delegacia especializada em investigações gerais. Hoje voltei ali para dar um apoio para o nosso colega aqui da minha região. Então hoje eu acumulo uma delegacia administrativa com uma delegacia investigativa. E eu sempre falo, olha, a gente faz o nosso trabalho, se amanhã ou depois o Ministério Público se manifestar pelo arquivamento da investigação, tudo bem, é cada um na sua atividade. O que eu posso entender de uma forma, o Ministério Público pode entender de outra, o juiz pode entender de outra, e por aí vai. A gente tem que fazer o nosso trabalho e torcer para que a coisa flua da melhor maneira. Já fiquei muito frustrado, viu, João? Não vou negar. E ainda me frustro. Mas hoje mais ciente, né, de que isso faz parte do jogo aqui, faz parte do sistema de justiça criminal.
Excelente. E nessa linha de raciocínio também, volta a complementar também, a gente tem que ter essa ideia de que, como eu disse, muitos pensam de tal maneira, daquela forma, e no lado oposto, exatamente como você disse, para a gente fazer o melhor trabalho, a gente precisa ter a noção da parte jurisprudencial também, de como se encaixa, porque para a polícia judiciária, muitas das vezes, é mais comum, porque lida com o direito no papel em si, né? A parte realmente. Já para os operadores das polícias administrativas, por vezes, deixa um pouco essa parte da juridicidade, né, dos julgados em si, né, principalmente da legalidade, juridicidade deixa um pouco de lado pensando nos julgados, por conta realmente que não está lidando com realmente a lavratura do flagrante, a investigação criminal, mas ele precisa saber, por exemplo, o que está sendo decidido para eu atuar da melhor maneira possível. É a pergunta que eu faço para o senhor. Por exemplo, em questões, dois tópicos que eu gostaria de destacar aqui para a gente, né, para trazer luz e conclusões práticas para os policiais dessa parte teórica, para auxiliá-los na parte da ponta da linha. Porque é isso que eu acho que a gente precisa difundir também, né? Então, esse é o meu trabalho que eu venho fazendo aqui constantemente, trazendo conteúdo jurídico para auxiliar na parte prática os policiais militares. Porque a gente precisa muito disso, né? Então, dois exemplos. O que auxilia realmente a dar uma eficácia na persecução penal? Que se a pessoa criminosa que foi detida, que se ela for absolvida, que seja por mérito. Não por uma legalidade, por falta de conhecimento que eu tive, por exemplo, de apresentar a fotografia do criminoso para a vítima, e hoje em dia já não é mais uma recomendação legal o procedimento do artigo 226 do CPP. Hoje em dia já foi esperado isso. Hoje em dia é um ato que deve ser obrigatoriamente realizado, né? Então, a gente já foi muito sido utilizado isso pelas polícias afora, porque quer ali saber se pode sim cercear o direito de vir daquela pessoa que foi pega no flagrante, mas não impróprio, né? Mas presumido, né? Já saiu do local da ocorrência, e aí vem a vítima e fala, pô, acabei de ser roubada. Polícia, me ajuda, minha bolsa foi embora. Aí patrulhamento, acha a pessoa com as mesmas características dadas pela vítima, e aí, ao localizar aquele criminoso, o suposto até então, né, suposto, porque não dá para ter certeza, não tem nem flagrante próprio, ele é presumido, e aí apresentava-se a foto para a vítima. E aí isso antes era autorizado, hoje em dia começou a dar nulidade, e a pessoa vai ser absolvida por conta de um conhecimento que faltou ali na ponta da linha nesse momento. Porque você sabe que foi em 2020, né, primeiro julgado dessa turma foi em 2020, depois quinta turma 21, tanto é que hoje em dia tem resolução do CNJ contra esse tema, né? 484, se eu não me engano. E aí, então isso eu acho que é um ponto, uma luz que daria para a gente dar, por exemplo, para dar aspectos jurídicos para a apresentação de uma boa ocorrência policial, tanto esse conhecimento fotográfico, por exemplo, no momento da ocorrência, e depois, eu gostaria também que você pudesse detalhar um pouco para a gente, na lavratura do flagrante ou na hora de elaboração do BO, quais as soluções boas possíveis, práticas para o policial militar declarar o escrivão, declarar o delegado de polícia. Por exemplo, um exemplo que eu trago os elementos objetivos que ensejaram a justa causa para ele abordar aquela pessoa. Para que realmente, como eu retomo, né, se ele for absolvido, que seja pelo mérito, por não ter cometido, por ter qualquer outro excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, mas não por nulidades, por a falta de procedimentos legais. Pela Então, nossa falha, né, João? por uma falha nossa, exatamente. Então, mais ou menos nesse sentido que eu queria que você trouxesse para a gente também umas dicas práticas, tanto para aquela caso da pondaninha lá no momento da ocorrência, e quanto na apresentação dela para o delegado de polícia que esteja no plantão. Ô, João, o tema é muito bom, porque eu sempre digo que é muito importante a gente conhecer o ordenamento jurídico para a atividade policial, para que a gente possa assegurar o perfeito ou a perfeita produção de provas. E muito embora esse papel de produzir provas seja essencialmente ali da polícia, o de resguardar as provas, porque essa é outra questão que se questiona, porque muito se diz que só tem prova no processo, que a prova só é produzida no processo, efetivamente, o que eu particularmente discordo, mas, independentemente disso, fato é que a polícia militar ela também tem esse papel probatório. Embora a função precípua seja, de fato, garantir a ordem pública, a paz, a tranquilidade, a polícia militar, ao intervir, o policial militar, ao intervir diante de um cenário criminoso, ele tem sim também esse papel relevante de resguardar o conjunto probatório. A própria prisão em flagrante, a prisão em flagrante por si própria,
ela tem uma natureza cautelar de resguardar o conjunto probatório. É por isso que a primeira intervenção do policial civil, militar, rodoviário, etc., essa intervenção ela é muito importante e ela precisa ser absolutamente realizada à luz do nosso ordenamento jurídico, das leis, da Constituição e da jurisprudência. Hoje é muito importante a gente conhecer a jurisprudência. Só quem está na rua sabe a dificuldade que os policiais enfrentam agora para conseguir realizar uma abordagem. Exato. Porque recentemente, aí nos últimos anos, a gente está enfrentando, ou vinha enfrentando uma sequência de decisões, especialmente do STJ, que praticamente tornariam impossível a abordagem. Não estou falando de ingresso em domicílio, hein? Eu estou falando de abordagem policial na rua, diante de uma suspeita. Eu, particularmente, eu sempre digo que o policial ele pode abordar qualquer pessoa na rua, eu tenho esse entendimento, inclusive posso falar de boca cheia, porque esse meu entendimento foi encampado em um precedente do próprio STJ, onde o meu estudo foi indicado lá como base para a decisão. Então, assim, não falo sozinho, né? Não falo por mim mesmo. Então, me parece muito claro que a polícia pode e deve realizar abordagens e buscas pessoais na rua, independentemente de um cenário de suspeita de prática de crime. É o que eu chamo de busca preventiva. Busca administrativa, né? Preventiva, não utilizando de fundamentos. Prevenir e garantir a ordem pública. Não É criminal, uma busca para produção de provas, não. É uma busca preventiva para assegurar a ordem pública, que é interesse da coletividade. Tá? Então já começa por aí. Eu já tenho esse entendimento particular. Agora, em alguns julgados do STJ, o STJ foi tornando nula, e olha qual é o problema, porque você aborda, você identifica drogas, que a maioria dos casos envolve drogas, você indica drogas na posse do abordado, do suspeito, e aí esse caso gera uma condenação em primeira instância, gera prisão, gera processo, gera condenação, chega lá no STJ, o STJ, não, tá tudo errado. Olha o tanto de tempo que a gente perdeu, João. Exato. Olha quanto trabalho foi realizado, desde o policial que realizou a prisão, passando pela delegacia, onde tudo foi formalizado, passando para o Ministério Público, que se dedicou, estudou o caso, ofereceu denúncia, o juiz da primeira instância, que também se debruçou no caso, condenou, o juiz de segunda instância no tribunal que ratificou, e aí chega no STJ, lá no STJ, fala, não, está tudo errado. Vocês todos aí estão errados. E essa prova é inválida. Essa prova é ilícita. Por isso que o bom trabalho é importante. Porque quem trabalha mal faz com que a sociedade pereça. Porque se você não produziu a prova da maneira adequada, amanhã depois o sujeito que é criminoso vai ser beneficiado por uma questão de formalidade. E isso é da regra do jogo mesmo, tá tudo certo. Agora, o problema é quando vem a STJ e fala, olha, o sujeito vê a viatura, foge. Eu não sei o que é mais suspeito do que isso, né? Eu já disse, para mim nem precisaria dessa fundada suspeita, seria uma busca preventiva para fins de segurança pública, independentemente de qualquer atitude suspeita. Mas nesse caso específico, o sujeito na rua vê a polícia e sai correndo. Quem que foge da polícia? Se isso não for uma atividade suspeita, João, eu não sei o que é. Exato. E aí vem o STJ, com todo o respeito, e diz, olha, isso aí, a fuga da polícia não é base para uma abordagem. E aí anula tudo que foi feito, a prova é considerada ilícita, todo o processo é anulado. Ainda bem que situações como essas caminharam até o STF, e o Supremo recentemente, inclusive, se posicionou no sentido de que, olha, a fuga da polícia é justa causa para abordagem, inclusive para ingresso no domicílio. Inclusive então, aí, ó, ingresso a gente já tem uma boa base, um bom precedente. A atividade policial fica mais segura. O policial está mais confiante. Agora eu sei, ó, fugiu de mim, fugiu ao ver a viatura, tenho base para abordar, tenho base, inclusive, para ingressar no domicílio dele, se ele fugir para dentro do domicílio. Então, como é que eu vou dizer que conhecer a jurisprudência não é importante
para a atividade policial. João, então só para fazer uma introdução, agora para não fugir da sua pergunta, que eu Perfeito. falo demais, né, João? Falo demais. É excelente falar Vivo assim. rouco. Sobre reconhecimento pessoal, tema muito importante, caro para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente tem até uma normativa interna, que é a portaria DGP 26 de 2023, uma portaria extremamente técnica, bem construída, que trata sobre vários pontos da atividade de polícia judiciária. Entre eles, trata, a partir do artigo 139, do reconhecimento de pessoas e coisas. Então, assim, particularmente, João, eu tenho muito claro para mim que nesse ponto do reconhecimento não é nem papel do policial militar se imiscuir nisso, porque o reconhecimento já é um meio de obtenção de prova e que tem que ser feito pela polícia judiciária. Tem uma suspeita, pegando o seu exemplo, a vítima falou que foi abordada por um fulano com as características assim, assim, assado. O policial faz a ronda, encontra o fulano com as mesmas características, por vezes até com algum objeto que chame a atenção, que possa ter sido subtraído. Ele aborda, tem a mesma característica, está na posse do objeto que eventualmente foi subtraído da vítima, não precisa fazer reconhecimento pessoal. Não tem que mostrar foto. Nunca deveria ter feito isso, nem lá atrás e muito menos agora, João. Por quê? Porque é desnecessário. Não é o papel da polícia. Você já tem a base. Abordei um sujeito, tinha as características relatadas pela vítima, estava na posse de um objeto que era compatível com o subtraído da vítima, conduzia até a delegacia. Na delegacia deve ser realizado o procedimento de reconhecimento de pessoas, tá? Então, mostrar foto hoje é um enorme problema. E a gente sabe, João, que muitas vezes policiais militares e também civis, tá? Às vezes acontece, enviam para a vítima fotos. Ó, tá com cara, porque daí o outro colega da PM que prendeu, ó, tira a foto, manda para a vítima, manda para o celular da vítima, e a vítima já está o quê? Enviesada. Ela já olhou aquela pessoa, já está. O policial já vai direcionando o reconhecimento para a vítima. Ó, é esse cara aqui. Muito chega e afirmando, ó, é esse aqui, não é? Então você já vai induzindo. E não é papel da Polícia Militar fazer isso. E o procedimento, obviamente, também não é adequado. Na verdade, não é o papel da polícia no local da ocorrência, né? Porque, como você disse agora, por exemplo, mesmo um GOI, por exemplo, né? Uma polícia civil que esteja ali na atuação preventiva ou fazendo uma atuação criminal, a mesma atuação, né? O exemplo da polícia militar, porque é aquela que atua diariamente na repressão imediata do crime, prendendo o criminoso, né? Então, basicamente isso. Eu gostaria de fazer também... Perfeito, João. Isso aí é importante colocar. Se trocar o policial militar pelo civil, no mesmo contexto, é a mesma situação, porque quem deve fazer vai conduzir para a delegacia, na delegacia que tem que ser feito o procedimento. Exatamente, aquele que está lá na lavratura do flagrante, né? Aquele que está exercendo efetivamente a polícia judiciária naquele momento, né? Sim. Aquela atividade judiciária. E aí eu gostaria de complementar, Sanini, sobre, por exemplo, o caso mais emblemático que a gente vê no diariamente, quando a vítima aponta ali para o policial militar que foi roubado ou qualquer outro delito que ela tenha sofrido, o policial encontra o suspeito, mas sem a resportiva, sem o objeto subtraído. E aí fica naquela dúvida, o policial ficava, pô, e agora? É ou não é? Se eu levar, eu enquadro, eu configuro abuso de autoridade por conduzir coercivamente? Essa é uma dúvida, né, de muitos. Eu configuro uma transgressão disciplinar, uma infração administrativa, né? Muitos têm essa dúvida. Então, eu tenho minhas soluções, né, jurídicas e minhas opiniões. Gostaria de saber as suas também, se está no mesmo sentido, para a gente dar um respaldo conclusivo para o policial militar, para ele não ficar assim de mãos atadas e falar, pô, então eu não posso fazer nada. Porque muitas vezes a gente ouve que o desânimo dá nesse sentido, porque acha, pô, se a vítima está falando, não tenho o bem subtraído, não achei ele no local da ocorrência, como que eu vou ter certeza, como vou ter indícios suficientes para eu conduzir e dar a voz de prisão? Ao meu ver, ele deve sim conduzir coercitivamente o indivíduo ao delegacia de polícia, porque vai ser realizado o meio de obtenção de prova do reconhecimento lá. Tem indícios, ao menos, com a conversa da vítima e a conversa do indivíduo que ele foi na entrevista durante a abordagem pessoal, tem indícios. Ele não demonstrou
que refutou, ele ali tem, na conversa dele não está batendo, fala assim mais claramente, né? Então, se não está, pode conduzir. Não sequer tem crime de abuso de autoridade por falta de tipicidade, né? Não tem crime isso aí, é apenas o crime de restringir a liberdade de locomoção hoje com a atual lei, seria decretar, né? Então, decretar, policial militar não decreta, né? Eu particularmente, João, eu Entende que particularmente sim? discordo, viu? Eu particularmente Nesse discordo. caso, você entende que sim? Eu entendo que sim. O No decretar artigo 9º? deve ser, e em larga medida a doutrina segue nessa linha. O Eu vi os dois decretar lados, né? deve ser compreendido como determinar, como Eles impor. abrangeram. Eu já penso assim, que isso aí seria já uma interpretação em Malamparte. Eu falo, já está abrangendo a maior parte para fins criminal. Então eu já penso, falo, não, decretar, e já vi também doutrinas nesse sentido, né? Que decretar apenas aquele que lavra o flagrante do delegado de polícia ou o juiz que determina e expede mandado de prisão, por exemplo. Né? Um crime próprio ali. Mas tem as duas teses, né? Tem as duas Lógico, teses. tem. Perfeito, Mas perfeito. independente, não haveria o dolo específico de prejudicar o indivíduo para Isso. conduzir. Então João, não tem abuso de autoridade, tem que inquestionável. conduzir. Não, Né? indo para o seu exemplo, a partir do momento que você tem uma referência da vítima, a vítima já te deu as características. Então, o fulano de tal, ele é branquinho, tem o cabelo longo, ou é loiro, ou está usando uma camiseta X, ele está numa bicicleta vermelha, você se depara, não encontrou nada com ele. Você tem a justa causa para conduzi-lo até a delegacia. Onde que é o Abordou, local correto a ser realizado o reconhecimento? Na delegacia. Então, ele perfeito. tem. É o órgão público, a administração pública onde vai ser realizado. Não é? Faz parte da atividade policial. Perceba, ele não conduziu aleatoriamente. Foi feita uma Exato. abordagem, ele olhou o cara, abordou, não tem, você não está identificado aqui, não tem, não vou levar para a delegacia. Inclusive, se não tiver identificado, pode levar mesmo. Porque o sujeito não se identifica, se ele não é identificado, muitas vezes vai ser identificado na delegacia. Então, não tem documento, me recuso a fornecer os meus dados qualificativos, o que inclusive caracteriza a contravenção penal. O Exato. sujeito não pode se recusar a fornecer seus dados qualificativos. Se recusar, não vou entregar, então vai para a delegacia. Você vai estar praticando uma contravenção penal. Mas, no seu exemplo específico, você tem justa causa para essa condução. Perfeito, Então, perfeito. analisou, tem as características, está dentro do cenário de suspeita, conduz para a delegacia e lá o delegado vai avaliar, porque aí ele vai ter condições para realizar de modo adequado o reconhecimento pessoal, e aí vai ter mais base probatória para aí sim decretar a prisão em flagrante ou não. A vítima pode Ou só não realizar um boletim de reconhecê-lo. ocorrência. Exato. E Exatamente. aí o caso pode ser. Por isso que é muito importante o contato com a vítima. A nossa normativa interna ela bate muito nessa tecla, né? Primeiro vamos conversar com a vítima para que ela faça um relato livre sobre as características do suspeito. Que ela faça um relato das circunstâncias do crime. Porque é aquela história, né, João? O sujeito chegou aqui, ele estava usando uma máscara, estava com um capacete, eu só consegui ver os olhos dele. Então, não tem como ela realizar esse reconhecimento. Né? Então, o reconhecimento já fica um pouco prejudicado. Sim, Né? exato. Então, aí já perde Já a é legitimidade da outro própria cenário vítima. também, né? Já perde, exato. Então, daí você já vê, então, o reconhecimento não é o melhor caminho probatório para eu seguir, porque a Pode vítima ter não vai outros ter meios condição. disponíveis durante uma investigação. Talvez um hábito flagrante, faz o boletim de ocorrência, instaura-se um inquérito e depois investiga. Né? Se achar uma filmagem, tudo mais, placa, tudo, né? Tudo conta, mas depois vai ser investigado. Né? Mas perfeito, perfeito. Uma outra dica, puxando esse ponto que você comentou sobre os detalhes das características físicas, da qual é a primeira fase do reconhecimento, que vai ser realizado pelo delegado, entendo eu também que é de extrema importância o policial constar no boletim de ocorrência dele, no BOPM, porque isso já dá mais fundamentos jurídicos ainda, até mesmo depois para ação penal. Né? Porque o promotor ele vai ver que a vítima ela já tinha declarado aquelas características físicas para o delegado de polícia no momento da ocorrência para o policial militar, primeiro atendimento. Então, o primeiro operador de segurança pública, o primeiro que chegou na ocorrência, ele já tinha declarado isso. Então, dá mais base sólida, probatória, penso eu. O que você acha? Você vê que tudo vai batendo, né, João? Exato. Desde a primeira informação, a descrição foi num sentido. Chegou na delegacia, a descrição vai no mesmo sentido. Exato. E aí você consegue realizar o reconhecimento fotográfico ou pessoal, porque o pessoal é muito difícil a gente realizar na prática. Né? Não tem outras pessoas ali não tem semelhantes, gente, né? características para colocar ao lado. 3 horas da manhã. Como é que você vai encontrar pessoas
com o mesmo perfil, né? Daí ele até Exato. brinca, daí coloca o suspeito A, coloca um outro sujeito que está preso ali também, coloca o B, aí depois coloca dois policiais, um de uniforme, outro de farda, né? Não dá, né? Não A gente dá. brinca. Então, assim, não tem como. Então, o que, que a gente faz? A gente justifica na prática. Por isso que é importante. Reconhecimento é ato de polícia judiciária, deve ser feito na delegacia, porque a partir a nossa instituição entende que, inclusive, é uma prova irrepetível. Você não repete. E no STJ ele traz isso, né? Que inclusive se fizer o reconhecimento de forma equivocada, fotográfico, inicialmente na ocorrência, mesmo que haja uma repetição lá em fase probatória no processo, não vai ser válido, né? Esse foi julgado do E faz STJ. todo Então, assim, sentido. O STJ porque tá já certo, porque está. a partir do momento que a vítima já botou o Exato. cara na cabeça, ela não vai mais esquecer. Exato, não tem Entendeu? como. São as falsas memórias, né? Mesmo que a vítima Exato. não queira mentir. Exato. Aqui, a nossa normativa interna, ela recomenda, inclusive, que sempre que possível, seja realizado o chamado procedimento duplo cego. Porque que é aquele em que a pessoa que está reconhecendo a vítima ou testemunha, ela não sabe se o sujeito que está sendo perfilado ele tá entre as pessoas ou não, e o policial também não sabe. Então, o policial está no escuro também. Ele não sabe, aquele que está conduzindo o reconhecimento, ele não sabe se entre as pessoas perfiladas está o suspeito ou não. Então, ninguém sabe, está todo mundo no escuro, por isso, duplo cego. E é um procedimento seguro e que é possível ser feito, inclusive, por meio de reconhecimento fotográfico. Por isso que, na praxe nossa, na via de regra, o que se recomenda é o reconhecimento fotográfico. Você não vai ter pessoas para fazer o reconhecimento pessoal, e aí você faz o reconhecimento fotográfico nesses moldes, né? Pegando ali um monte de fotografias de pessoas que têm as mesmas características, após a perfeita descrição da vítima, e aí você vai perfilar as fotos para que a vítima veja todas essas pessoas, dizendo que o suspeito pode ou não estar entre as fotos perfiladas. Percebam que a gente começa a ficar até mais seguro, Dá porque muito mais o que a segurança. gente quer, João, é fazer justiça. Exato, A gente não exato, quer que ela aponte o dedo para uma pessoa que não tem nada a ver com exato. o caso. Eu já tive um caso de um reconhecimento feito pela vítima, olha o perigo das falsas memórias, em que ela reconheceu com uma absoluta certeza. Foi um sujeito que invadiu a casa dela, bateu nela, foi um momento de muita tensão, né? E a hora que a gente fez o perfilamento, ela bateu o olho e falou: Meu, foi esse cara. A gente formalizou o reconhecimento fotográfico. A hora que a gente foi ver, o cara estava preso. Não poderia ser ele. Caraca. Não poderia ser ele. Entendeu? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com essa produção de prova. Inequivocamente, João. Perfeito, perfeito. Até mesmo pelo horário aí, ó, não vou tomar muito mais seu tempo, que a gente tinha combinado, né? E até às 19h40, né? Se você quiser fazer algumas análises finais aí sobre a apresentação da ocorrência, eu acho que, ao meu ver, só para resumidamente, ele detalhar bastante ali os elementos objetivos, já que a gente tem até esse entendimento, né, doutrinariamente, até julgados, que até que inclusive citaram o seu trabalho, né, do STJ, sobre a busca pessoal administrativa, a busca pessoal na parte de segurança, não na parte criminal, né, mas sim preventiva. Mas a gente sabe que muitas vezes ele pode ser absolvido pelo outro entendimento que é o majoritário, né, que deve ter os requisitos objetivos da fundada suspeita 244, que é elementos concretos que ensejaram a busca pessoal, a abordagem. O que o motivou? Então, ao meu ver, tem que declarar muito bem detalhado os objetivos concretos ao escrivão, no delegado de polícia, na hora da lavratura do flagrante ou instalação do inquérito, seja o que for. E eu gostaria de saber se você tem mais alguma orientação, alguma dica a mais ali no momento de apresentação da ocorrência do policial para dar mais robustez. O que eu acho muito importante, João, é como você falou, primeiro, a descrição muito objetiva e a descrição muito alinhada, porque geralmente são mais, a gente tem mais de um policial sendo ouvido. É muito importante que as versões elas converjam, né? Então, porque às vezes um detalhezinho foge do outro. O que às vezes a gente vê um problema, aquele que fez a captura não foi o mesmo que está apresentando na delegacia, daí você coloca para o policial, olha, para o preso, foi ele que tipo, não, eu nem vi esse policial, já vivenciei isso. Então, esse é um detalhe muito importante. Quem fez a captura, que realmente seja aquele
que apresente na delegacia, isso acho que é muito importante. A descrição dos elementos indicativos de suspeita, a gente tem muito, e o policial tem sempre esse faro. Os técnicos não gostam de dizer isso, mas a expertise policial deve sim ser considerada. Então, sempre ele vai perceber um movimento suspeito, que vai demonstrar algum desconforto com a presença policial, algum dado objetivo que demonstre esse desconforto, o que vai justificar a abordagem, especialmente no ingresso ao domicílio, que é mais importante ainda a gente ter os elementos concretos da situação flagrancial, o que justificou o ingresso no domicílio para eventualmente realizar a captura, porque de acordo com o Supremo Tribunal Federal, só pode haver esse ingresso quando o policial, antes desse ingresso, tiver à sua disposição elementos objetivos que indiquem o estado de flagrante, que é o estado de flagrante que justifica o ingresso no domicílio. Então, essa descrição precisa ser muito bem realizada, ainda que de forma posterior, como diz a jurisprudência, né? Uhum. E um outro ponto que eu sinto muita falta e que eu acho que é muito importante também, porque não raro a gente ouve o depoimento do policial militar, muito importante, porque ele tem o primeiro contato com o investigado. Ele realiza a primeira entrevista com o investigado e muitas vezes obtém informações relevantes. Então é muito importante que nesse primeiro momento o policial já faça a leitura dos direitos do investigado, dando ciência que ele está sendo detido, que ele tem direito de permanecer em silêncio. Então, toda vez que os policiais que atuam mais comigo, os militares civis, eles já, quando apresentam uma situação de flagrante em que existe essa informação, muitas vezes a gente sabe disso, né, João? O criminoso, ele confessa já a prática do crime para o policial militar no local. Então, é importante que essa confissão venha após a leitura de todos os seus direitos, o policial dando ciência a ele, e aí ele confessando, tudo isso fica muito mais robustecido ali na delegacia. Perfeito, Sanini. Fazendo um gancho com o início da aula e puxando para agora, que a gente comentou das COPs, né? Com a câmera operacional do policial, vai estar até mesmo gravado ali, né? Aquele meio de prova ali, a gravação dele, ele assumindo, por exemplo, ele realmente confessando a prática delituosa, né? Mais importante ainda, o policial já descrever, não deixar para só depois, né? Ele é o condutor da ocorrência, ele tem a competência ali, o poder, dever de declarar os direitos do preso também ali, né? Então, muito eu acho que importante, até porque vai ter a câmera. Amanhã depois o advogado vai pedir, vamos ver se foi dado ciência. Exatamente. Depois, e aí essa confissão perde força com uma prova produzida pelo próprio policial por meio das bodycams. Exato, perfeito, perfeito. Sanini, acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Foi muito boa a conversa aqui com você, passou a hora rapidinho. Foi legal esse bate-papo, eu agradeço novamente você ter aceito o convite. Mas enorme satisfação, de verdade, o coração está aqui conversando com você. E tenho certeza que essa live vai ajudar a auxiliar aí muitos policiais que assistirem essa aula posteriormente. Tá bom? Agradeço, a palavra é sua aí. Muito bacana, João. Eu agradeço demais também. Depois, quando você compartilhar a live lá, compartilha em colaboração comigo, que eu faço questão também. Não sei se é possível, né? Não sei se o Instagram permite. De live, vamos ver. Mas se for, senão eu divulgo depois também aqui. Tá bom. Porque realmente foi um papo muito legal. Obviamente a gente não conseguiu nem exaurir aquilo que a gente tinha projetado, e acabamos falando um pouquinho demais também, eu tenho esse probleminha aqui, mas sempre uma coisa que a gente não tinha falado e que eu achava que era muito importante é essa questão mesmo das abordagens, de ingresso em domicílio, essa questão da fuga da polícia, que eu acho que foi uma decisão do STF muito importante para a atividade policial de modo geral. Então, mesmo quando a gente saiu do nosso cronograma, a gente saiu para falar de coisas pertinentes à atividade policial. Foi um prazer enorme. Agradeço o convite, me coloco à disposição aí para outras conversas dessa aí, e também de todos aqueles que te acompanham. Se quiser me acompanhar também, @fsanini, a gente sempre falando sobre atividade policial lá. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Legal. E precisando, conte sempre comigo por aqui, irmão. Obrigado, Sanini. A honra é minha também. Grande abraço. Até a próxima, hein? Vamos marcar mais vezes aí. Valeu! Valeu, até mais, hein? Valeu, abraço.